Olá, estamos começando mais um NCcast e hoje eu estou com Lara Vieira. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez com vocês nessa sexta-feira maravilhosa, dia de NCcast. Então sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, lembrar dos nossos recadinhos. Sigam a gente nas redes sociais, @nacontramãortm, no Instagram, no YouTube, também @RTM Brasil no Instagram, para você ver o nosso trabalho como um ministério de rádio como um todo. E o nosso patrocinador, Lara, qual que é? A Uni Evangélica, gente. Se você tá com a gente toda sexta-feira, você já ouviu a gente falar sobre a Uni Evangélica. Mas, se você ainda não ouviu, ou se você ainda não seguiu a Uni Evangélica nas redes sociais, essa é a sua hora. Eles têm cursos dos mais diversos tipos. Tem graduação, pós-graduação, mestrado, curso à distância. Eles são uma faculdade confessional, então tem vários cursos de teologia, cursos que tem ali um estudo sobre a Bíblia. Então, essa é a hora de você se conectar com uma universidade com professores de qualidade, nota 5 no MEC, Nota 5 do MEC. ou seja, régua altíssima. E eles têm uma estrutura incrível. Então, se você está ali em Goiânia, Anápolis, região, vá conhecer a Uni Evangélica pessoalmente. Mas se você não está nessa região, se conecte à distância, porque com certeza algum curso vai te chamar a sua atenção. Diz o Carlos que é o de administração. É, nossa, o curso que eu mais amo, né? Todo mundo vai parar em ADM. Mas eu queria agradecer vocês. Mandem perguntas pelo WhatsApp, pelo YouTube. A gente vai responder vocês na medida do possível. Eu sempre falo que nós temos convidados especiais, mas hoje nós temos dois. Muitos especiais. E um vai poder aparecer, o outro não. Eu vou falar o nome que eu sei, que é o Paulo. E quem é o outro convidado? Paulo é Wolfen. 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 Olha que pronúncia, Então gente. sejam Wolfen. bem-vindos, Paulo e Wolfen. Também. A gente vai explicar para vocês que nós estamos com o pastor Wolfen, que ele é um pastor que faz parte do grupo Portas Abertas, se é assim que eu posso dizer. Então, ele está hoje em dia numa região que é uma região considerada perseguida. Então, fisicamente ele não pode aparecer, mas nós vamos ouvi-lo. E o Paulo vai nos ajudar fazendo a interpretação, porque ele vem falando espanhol. E o Paulo, então, vai ajudar a gente a traduzir para o português. Mas é por isso que vocês vão ouvir duas vozes. Espanhol, do pastor Wolfen, e o Paulo traduzindo para a gente por português. Então, obrigada em dose dupla, Paulo. Porque, além de tudo, é uma grande responsabilidade traduzir, não é? Sim. A gente queria começar aqui por o pastor Wolfen se apresentar, quem ele é, como que ele virou pastor, como foi essa história dele até chegar no Portas Abertas. Nos gustaría oír decir quién eres, cómo que convertiste a pastor. Introduzca primero. Bueno, conocí del Evangelio hace muchos años. Yo era drogadicto, vivía en las calles. Eu conheci o Evangelho há muitos anos, eu tomava drogas, vivia nas ruas. Y en algún momento de mi vida de drogadicción logré recuperarme un poco. Em algum momento da minha vida, na drogadição, eu consegui me recuperar um pouco. Había una señora que le gustaba orar mucho por mí, aunque a mí no me gustaba que ella orara. Tinha uma senhora que gostava muito de orar por mim, ainda que eu não gostava que ela orasse. Ella siempre que me miraba me decía, negro, Dios tiene un propósito contigo o Cristo te ama. Ela sempre que me via dizia, negro, Cristo tem um propósito, Deus tem um propósito contigo, Cristo te ama, ou Cristo te ama. Y yo la insultaba, le decía palabras muy grandes para que ella no me dijera nada. E eu insultava ela, falava palavrões para ela, e não dizia que ela não me falasse nada. Pero nunca dejó de orar por mí, siempre me miraba y me decía las mismas palabras. E ela nunca deixou de orar por mim, sempre me olhava e me dizia as mesmas palavras. No sacó la Biblia para decirme que los bazuqueros, marihuaneros se iban al infierno, sino que siempre me decía, Cristo te ama. Ela nunca puxou a Bíblia para dizer que os maconheiros, os marginais iam para o inferno. Não, ela sempre sacava a Bíblia para dizer, Cristo te ama. Y después de 5 años de estar ella hablándome y hablándome, un día me tocó la espalda y me dijo, mañana domingo lo invito a la iglesia. E depois de uns 5 anos desse contato, ela tocou nas costas dele e falou, amanhã, domingo, eu te convido a ir à igreja. Y yo le dije, yo voy a ir, tranquila, no se preocupe.
E eu disse que eu vou, tranquilo, não se preocupe. Pero mi intención era quitármela de encima, que no me dijera nada. Mas a minha intenção era né, Confia, né? deixar ela de lado. Y yo llegué a las 5 de la mañana al lugar donde yo dormía Eu cheguei às 5 da manhã no lugar onde eu dormia y ella llegó a las 7 de la mañana e ela chegou às 7 da manhã. a tocar la puerta. Negro, negro, vamos para la iglesia. A bater na porta chamando, negro, negro, vamos à igreja. Y yo estaba muy drogado y tenía de todo en mi cabeza. Eu tinha tomado bastante droga e tinha um pouco de tudo na minha cabeça. Y le contesté que yo no iba a ir por allá porque yo no tenía plata para comer, ni para dormir, ni para transporte. E disse para ela que eu não iria porque eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para o transporte. Y ella me dijo, no importa, negro, yo le pago el transporte y le doy para la comida este día, pero vamos a la iglesia. E ela disse, não importa isso, eu te pago o transporte, pago a comida e vamos para a igreja. No me di cuenta a qué horas estaba yo montado en un taxi y rumbo a una iglesia evangélica. Nem sei te dizer, não me dei conta de a hora que eu já estava num táxi e estava indo para a igreja. Y cuando llegamos a la iglesia era un lugar muy grande y estaba lleno, todo totalmente lleno. E quando chegamos lá, era um lugar muito grande e estava bem cheio, totalmente cheio. Y solamente habían 2 sillas desocupadas, habían naves de sillas de 6 aquí y un por la mitad por donde uno pasaba. E tinha apenas 2 cadeiras vazias, né? As outras estavam preenchidas, por onde não dava nem para se passar. Las sillas vacías eran la tercera y la cuarta silla por el pasadizo que había. A terceira e a quarta cadeira na E- passagem. Ella me dijo que me sentara en la tercera y ella se hizo en la cuarta. E ela me falou para sentar na terceira e ela sentou na quarta. Y cuando el pastor empezó a predicar, todo lo que decía me lo decía a mí. E quando o pastor começou a pregar, tudo que ele falava para mim. Y yo saqué mi conclusión, dije, esta señora es muy zapa, Muito. zapa, metida. E eu cheguei a uma conclusão na hora, eu falei assim, essa senhora é muito metida, né? Porque Todo se lo vino a contar a él. ela contou tudo para ele. Fofocou, né? Pero en mi cabeza y en mis oídos había una voz que me decía que ella me conocía, pero no a profundidad de lo que ese hombre estaba hablando. Mas na minha cabeça algo me dizia que ela podia me conhecer, mas não nessa profundidade toda. Fue así que el pastor terminó todo su culto y preguntó que si había alguien que quería aceptar a Jesús en su corazón. E assim que o pastor terminou a sua pregação, culto, ele perguntou se alguém queria aceitar Jesus no seu coração. Y 5 personas que estaban a la parte de atrás mío levantaron la mano. E 5 pessoas que estavam na parte de trás, de onde eu estava, levantaram a mão. Yo no, yo Eu crucé não. mis manos. E eu não, eu cruzei os braços. Eu cruzei os braços. Entonces el pastor dijo, por favor todos pónganse de pie. E o pastor pediu para que todos se colocassem de pé. Yo también me paré por decencia a todos los que estaban ahí. E eu também fui, né, igual a todos que estavam ali. Y el pastor dijo, pasen al frente los que van a aceptar a Jesús en su corazón. E o pastor chamou à frente aqueles que iam aceitar Jesus no seu coração. Y pasaron los 5. E os 5 foram. Yo no quise pasar. E eu não quis ir. El pastor dijo, uno siempre tiene la costumbre de decir las cosas 3 veces, pero yo solo voy a decir 2 nomás. O pastor disse que se costuma fazer esse apelo 3 vezes, mas eu só vou fazer 2. Y dijo, pasen al frente los que van a aceptar a Jesús en su corazón. E disse de novo, então passem à frente aqueles que vão aceitar Jesus Cristo em seu coração. La señora que estaba detrás de mí A senhora que estava atrás de mim me dio una palmada en la espalda me deu uma palmada nas costas y me dijo, negro, vaya que usted lo necesita. e disse, negro, vai que tu precisa disso. Y yo miré para todos los lados, la gente me miraba E eu olhei para todos os lados, as pessoas me olhavam y me dio pena e me deu pena y pasé al frente. e eu fui para frente. Pero en mi cabeza estaba, yo me voy a vengar de esta señora. Na minha cabeça eu pensava, eu vou me vingar dessa senhora. Y hice todo lo que el pastor dijo, levanté las manos, todo lo que él me dijo que repitiera, yo lo repetí. E eu fiz tudo o que me falaram para fazer, tudo o que era para eu repeti, fiz tudo o que Y falaram. llegué a la casa como a la 1 de la tarde. E cheguei em casa mais ou menos 1 da tarde. Me acosté a dormir, E fui dormir, me levanté a las 5 de la tarde levantei às 5 da tarde y me fui para la casa de la señora. e fui até a casa daquela senhora. Me armé un cigarrillo de marihuana bien grande Fiz cigarro de maconha bem grande y me le hice en la puerta y todo el humo se lo tiraba por debajo de la puerta. e soprava fumaça por baixo da porta dela. Y mi intención era decirle a ella, yo no quiero nada.
A minha intenção era dizer para ela, eu não quero nada. Nada com nada. Y ella abrió la puerta con mucha delicadeza, con mucho amor. E ela abriu a porta com muita delicadeza, com muito amor. Yo estaba sentado ahí Yo- en el piso del frente de su casa. E eu estava sentado ali no chão, na frente da sua casa. Y ella abrió la puerta y agachó su cabecita y me dijo, negro, yo no te voy a soltar hasta que el Señor te coja. Ela abriu a porta e disse, negro, eu não vou largar de ti até que o Senhor te traga para ele. Meu Deus. Y cerró la puerta con todo el cuidado E fechou a porta com todo cuidado, com toda delicadeza. y yo quedé más trabado de lo que estaba. E eu fiquei mais travado ainda do que eu estava. Y de ahí en adelante yo no volví a tener contacto con ella. Daí para frente eu não tive mais contato com ela. Yo trabajaba como soldador y mecánico industrial, Eu trabalhava como soldador e mecânico industrial. pero me caí de un barranco como a los 15 días. Caí de um barranco Me 15 partí días. la tibia y el peroné. e rompi a tíbia e o perônio. Me pusieron 8 tornillos por un lado y una platina de 20 centímetros por el otro lado. Me parafusaram de um lado e platina no outro. Así que ya no podía volver a soldar más, Então eu não conseguia mais voltar à profissão de porque soldador. cada vez que soldaba me dolía mucho el pie. Doía muito o meu pé Y toda vez ya que me soldava. dediqué más a la calle. Me dediqué más a la calle, me fui ya Me dediquei mais às ruas. Fiquei mais, y dormía en las calles, sacaba de las basuras dormia nas ruas, revirava os lixos. y me fui a coger café, en las fincas. E também fui a colher café. Pero en cada finca donde yo llegaba había un cristiano. Mas em cada lugar onde eu chegava para colher café tinha um cristão. Hasta que tomé la decisión y dije, me voy a volver evangélico. Até que tomei a decisão e falei assim, eu vou me tornar um evangélico. Y me fui donde un tío, mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Entonces la única autoridad que tenía era un tío. A única autoridade que eu tinha era um tio. Y dije, me voy a ir donde mi tío a pedirle el consejo y a decirle que yo me voy a volver evangélico. Então pensei comigo, vou lá ver se meu tio pediu um conselho, né, sobre isso de se tornar evangélico. Y cuando llegué donde él le dije, tío, yo me quiero volver evangélico. E disse ao meu tio, quando eu cheguei lá, eu quero me converter a um evangélico, eu quero ser um evangélico. Y él me dijo, mijo, es la mejor decisión que puede tomar. E ele disse, meu filho, essa é a melhor decisão que você pode tomar. El caso es que mi tío era el brujo más poderoso de ese pueblo. Bruxo. O caso é que o meu tio era o bruxo mais poderoso desse lugar. Yo no sabía qué relación había entre Dios y un brujo. E eu não sabia que relação havia entre um Deus e um bruxo. Uau. Para mí, mi decisión era que mi tío me dijera si sí o si no. Para mim, o que valia ali era se meu tio dissesse sim ou não. Y de ahí decidí ya irme a buscar a mi mamá, que vivía en otra ciudad, E aí também decidi aí falar com a minha mãe, que vivia numa outra cidade, pero ya con el corazón deseoso de ser cristiano evangélico. mas já com um desejo no coração de ser um cristão evangélico. Y de ahí llegué y me congregué en una iglesia de las Asambleas de Dios. E aí en eu ese cheguei e comecei a congregar numa Assembleia de Deus. pueblo. Y ya le entregué mi corazón al Señor. E entreguei meu coração ao Senhor. Yo tenía un problema y es que a mis 24 años yo era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Eu tinha um problema, com 24 anos eu era analfabeto, não sabia ler. Y llegué a la iglesia con una Biblia y el pastor todos los días que iba uno al culto decía, abran la Biblia en un ejemplo en Mateo. E aí o pastor, eu cheguei, falava em todo culto, abra sua Bíblia, por exemplo, em Mateus. Yo abría, miraba el que estaba a mi lado o el que estaba allá a ver cuántas hojas más o menos tenía de acá, de la pasta o de acá. Y yo así mismo la abría. Eu olhava para o que estava no meu lado, para o que estava no outro, eu olhava mais ou menos quantas folhas tinha e abria mais ou menos igual. Y yo me hacía el que estaba leyendo, pero la cerraba otra vez. E fingia que estava lendo e depois fechava. Pero siempre le oraba al Señor, Señor, enséñame a leer tu palabra para yo enseñársela a otros. Mas sempre orava ao Senhor, Senhor, me ensina a ler a tua palavra. A los 7 meses Dios me enseñó a leer la Biblia ahí en la iglesia. Em 7 meses Deus me ensinou a ler a Bíblia. Y empecé a transcribir los textos que yo, de acuerdo a cómo miraba, iba transcribiendo textos en un cuaderno para ir aprendiendo a escribir. E comecei a transcrever os textos num caderno para ir aprendendo. A los 2 años
me fui a estudiar misiones a una escuela misionera, do ano. 2 años después. E 2 anos depois eu fui para uma escola missionária. Todos eran profesionales, bueno, profesionales no, habíamos 19 personas, Tínhamos 19. 19, Tínhamos 19 pessoas. y habíamos 3 personas, mi esposa, en ese entonces no era mi esposa, era una niña que estudiaba, otro joven que había ido conmigo, y yo, mi esposa era bachiller, con el otro joven yo no tenía nada, pero los otros 16 sí eran profesionales. Bom, tinham 3. A minha esposa, que na época não era minha esposa ainda, um outro jovem, e 16 que já eram profissionais. Y allí Dios me llevó a estudiar una carrera técnica sin tener nada todavía. Una carrera técnica o un tecnólogo. Tá. Deus me levou a estudar uma carreira técnica Sin tener estudio. sem ter estudo. Siempre le pregunté a Dios, ¿para qué me trajiste acá? Sempre perguntava a Deus, por que me trouxeste aqui? ¿Para caer en vergüenza de todos? Para passar vergonha na frente de todos? Nunca le dije a Dios, me voy, Eu nunca disse a Deus, eu vou. porque Él me trajo hasta aquí y Él es el que me tiene que sacar, pensaba yo. Se o Senhor me trouxe aqui, é o Senhor que vai ter que me tirar daqui. Estando en la escuela, hice mi primaria Nessa mesma escola eu fiz o primário. y luego cuando terminé la escuela, terminé mi bachillerato también, Bachiller? el bachiller, Que é bachiller? estudios secundarios, Tá. E depois disso eu fiz os estudos secundários. pero no me entregaron cartón de la carrera técnica. Mas não me entregaram um certificado de técnico. Y luego ya cuando terminé ya mi secundaria, ahí ya me entregaron el cartón de técnico en misiones transculturales. Mas aí quando eu terminei o secundário, me entregaram um cartão de Missões. Misiones Técnico- transculturales. de missões transculturais. Y luego ya empecé a terminar a estudiar el seminario bíblico. E aí comecei a estudar o seminário bíblico. Terminé el seminario bíblico, también tecnólogo en ciencias religiosas. Tá. E terminei o seminário bíblico como tecnólogo em ciências religiosas. Y luego ya empezamos a estudiar o estudié una licenciatura en Biblia y Teología. E aí fui para uma licenciatura em Bíblia e Teologia. Não, o cara que ontem não sabia nada, né? Não pode. Así empieza mi vida ministerial en las manos del Señor. Assim começa a minha vida ministerial nas mãos do Senhor. Incrível. Incrível. Calma. Ele fez em 2 anos o que você não faz em 30. Nossa! Gente, se você chegou agora e você não tá entendendo o que tá acontecendo, pera que a gente vai te explicar. Nós estamos recebendo o pastor Wolfen, que é um pastor colombiano da Portas Abertas. E nós queremos agradecer de todo o coração a Portas Abertas por esta oportunidade. Porque, gente, olha esse testemunho. Imagina você dividir o mesmo espaço com a pessoa que tá te contando esse testemunho. E vocês não têm noção de muitas coisas que virão. Como que eu já sei? Porque eu li antes sobre ele pra saber o que perguntar. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Fica até o final, porque tem muita coisa boa pra acontecer. Mas, por conta de ser uma região de perseguição, o pastor Wolfen não pode aparecer fisicamente. Então, nós estamos apenas ouvindo a voz dele. E o Paulo, da Portas Abertas, está aqui nos ajudando fazendo essa interpretação. Então, o Paulo está aqui sendo nossa voz e nossa imagem. E vocês estão aí ouvindo o pastor Wolfen contando toda essa história maravilhosa. A gente vai falar muito mais ainda sobre a história dele, sobre como ele conheceu a Portas Abertas, sobre a Colômbia. Ou seja, fica até o final, porque esse é um episódio que você não pode perder nem sonhando, entendeu? Se for no banheiro, leva a gente junto. É interessante que ele fez todo esse processo, virou pastor, mas por que ser missão transcultural e para povos perseguidos, menos alcançados? Porque geralmente quando a gente vai ver estudos de missões, é realmente onde mais precisa, mas é onde menos se investe. E onde menos você tem pessoas realmente dispostas a ir. Como que foi para ele? Ele falou, cara, eu preciso ir para esse lugar e falar para esse povo. Missões transculturais, né? Por quê? Para a missão transcultural? E para um povo que é perseguido, uma região que é tão perigosa. Bueno, te formaste como tecnólogo en misiones transculturales. ¿Y por qué ir a un pueblo, a los pueblos que fuiste? Los pueblos perseguidos, ¿por qué?
Bueno, Como você passou todo isso? precisamente mi formación es ir a otra cultura. Precisamente, a minha formação é ir a outra cultura. Y por la misericordia de Dios llegamos a la región donde estamos, E pela misericórdia de Deus, chegamos na região onde estamos, que es unas zonas bastantes críticas por el orden público. é uma zona bem crítica, né, de ordem pública. Entonces, esa es parte de lo que Dios nos lleva a ese lugar. No porque yo lo haya escogido, sino porque a Dios le plació llevarnos hasta ese lugar. Isso aí foi porque Deus me levou a esse lugar, não que eu tenha escolhido, né? Foi Deus que me levou a esse lugar. Deus me colocou nesse lugar. Y ahí es donde estamos ahora, sirviéndole al Señor. E aí é onde nós estamos, Então, agora servindo o desde Senhor. o começo, na verdade, ele foi migrando até chegar a essa região, é isso, né? ¿Fuiste migrando hasta esta región o desde siempre Siempre estuviste fue allá? No, nosotros, cuando yo estoy en la escuela estudiando, Quando estava na escola estudando, conozco a la que hoy en día es mi esposa. conheci aquela que hoje em dia é minha esposa. Cuando yo llego a estudiar, ella está haciendo el tercer semestre de Quando eu misiones transculturales. começo, ela já estava fazendo o terceiro semestre. Y ella, bueno, en la escuela eran 4 semestres internos, 3 semestres internos y 1 en una comunidad. E na escola eram 3 semestres internos e um numa comunidade. Ella pues terminaba y se iba hacia un lugar. Então ela terminava e ia a algum lugar. Entonces, antes de que ella se fuera, ya nos hicimos novios. Antes que ela tivesse ido, nós já ficamos noivos. Entonces, ella llegó primero a la región donde estamos hoy en día. Então ela chegou primeiro na região onde nós estamos hoje. Hizo su investigación para la monografía de su... Fez suas pesquisas, suas investigações para a monografia do curso. Y luego cuando regresó, me contó lo que era esa región. E quando voltou, me falou como que era essa região. Entonces, me gustó mucho. E eu gostei muito. Ella y la región también. Dela e da região. Y fue así como nos casamos un 18 de julio. E assim nós nos casamos num dia 18 de julho. Perdão, Paulo, com quantos anos? Quanto ano eu tinha? Mi esposa tenía 20 años, A minha esposa yo tinha tenía 20 29 años. e eu tinha 29. Ela tinha 20 e eu tinha 29. Y el 3 de agosto nos fuimos de luna de miel para la comunidad. Nossa, É, no 3 de agosto fomos Lua de de lua mel. de mel pra lá. Baita escolha. Y ha sido tan buena la luna de miel que seguimos ahí todavía. E a lua de mel foi tão boa que nós seguimos por aí a vida toda. Pero el llegar allí a ese lugar es una historia bastante maravillosa. Mas chegar nesse lugar foi uma história bem maravilhosa. eu ia perguntar, na verdade, se ele voltou em algum momento a ter contato com aquela senhora, se ele reencontrou ou se, enfim, seguiram caminhos distintos. ¿Recuerda aquella señora que te predicaba? ¿Pudiste verla de nuevo alguna Bueno, vez? Esa es una buena pregunta. Yo me convertí al Señor en el 1989. Me converti ao Senhor em 1989. El terremoto, no sé si se dieron cuenta, un terremoto grandísimo que hubo en Colombia en esa misma fecha, en Armenia, Quindío. Nessa mesma data teve um terremoto na Colômbia. Em Colômbia. Sí, en Colombia, Armenia, Quindío fue el terremoto. Yo vivía ahí. Em Armênia, Quindío. Ele vivia ali. Cuando ya nosotros nos casamos con mi esposa, yo fui hasta allá, Tá, quando eu me casei com a minha esposa, aí eu fui até lá. porque de hecho había mucha gente a la que yo le había hecho daño. De hecho, Había mucha gente a la que yo le había hecho daño en ese sector. porque de verdade tinha muita gente nesse setor que eu conhecia. Ella no sabía, la señora no sabía que yo ya me había convertido y que yo ya quería servirle a Dios. E essa senhora não sabia que eu já tinha me convertido e queria servir a Deus. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos hasta allá para saludarla a ella, contarle y de hecho pedirle perdón a la gente de la cual yo le había hecho daño. E aí eu disse para minha esposa, vamos voltar lá, contar para ela e também pedir perdão para as pessoas dali que eu devia esse perdão. Y lo curioso es que nadie me dio razón de la señora.
E o curioso foi que ninguém me falou sobre a senhora. Nadie la conocía. Ninguém conhecia ela. Ninguém Nadie, sabia nadie. falar. Ninguém. Preguntamos al vecino, al otro, al de la tienda que era al frente, a los vecinos de acá, los muchachos que estaban conmigo. Perguntamos aos Nadie. vizinhos, a da loja, da frente, de trás, os moços nas ruas. Nadie la conoció. Ninguém conhece ela. Nossa, hein? Y mi esposa es testigo porque yo fui con ella. A minha esposa é uma testemunha porque eu fui com ela lá buscar essa senhora. Eu tô chocada. A gente fala bastante aqui, de uma maneira geral, para as igrejas locais aqui de São Paulo e de outros estados. Mas quais são os principais desafios de pastorear uma igreja perseguida? Quais são os principais desafios de ser pastor de uma igreja perseguida? Enfrentarse directamente con el enemigo. Enfrentar-se diretamente com o inimigo. Enfrentar diretamente o inimigo. Porque aunque uno abraza la fe cristiana y cree en Dios, Porque ainda que você tenha fé cristã e acredita em Deus, el corazón no deja de palpitar más ligero de lo de lo o normal. coração bate mais forte. Entonces, esos han sido los desafíos en cuanto estar dentro de la iglesia perseguida. Esse tem sido o desafio de estar dentro da igreja perseguida. Uno puede hablar con ellos o cualquier cosa, pero siempre está el temor de saber que hoy en día no solamente le sirvo al Señor, sino que tengo una familia que también está ahí. Então, porque você pode falar com eles, mas você sempre tem um temor. Até porque você sempre tem uma família junto. Uau! E no testemunho do pastor Wolfen, eu vi uma história que fala que um grupo armado que opera lá na região procurou matá-lo. E aí ele foi se encontrar com esse comandante, né? Ele foi até esse paramilitar e foi falar, oi, tá me procurando? E queria que ele contasse um pouco sobre isso, porque que coragem! Nosotros leemos que había un grupo armado y que te buscaban y usted fue al comandante y le preguntó que querías hablar conmigo, algo así. Cuéntanos. Bueno, el hecho de estar en un lugar bastante distante de la ciudad, es decir, en el campo, Estava num lugar bastante distante da cidade, nos campos. no tiene uno la fuerza pública cerca, Não tem força pública perto. pero sí convive con los diferentes grupos al margen de la ley. Então se convive aí nesse local com diferentes grupos marginais, à margem da lei. Y en esa ocasión habían 3 grupos, igual que hoy en día, que se disputan los territorios. E nessa ocasião, como hoje em dia, tinham 3 grupos que disputavam o território. Estaba la FARC, As Farc, el ELN o ELN y los paramilitares. e os paramilitares. Para los paramilitares yo era un colaborador de la guerrilla, Para os paramilitares, eu era um colaborador da guerrilha, porque vivía dentro de la zona del monte. porque vivia nas zonas de montanha, do monte. Y un día llegó la noticia a la comunidad E um dia chegou a notícia na comunidade diciendo que los paramilitares me estaban buscando para matarme, dizendo que os paramilitares estavam atrás de mim para me matar, que porque yo colaboraba con esa gente y les traía información. porque eu colaborava com aquelas pessoas e essa era a informação. Entonces los habitantes de esa zona se pusieron muy nerviosos, con mucho miedo, E os habitantes daquela região ficaram muito nervosos, com medo. y dijeron, si lo matan aquí, va a venir el ejército, la policía y todo el mundo y van a descubrir muchas cosas que hay en la región. Porque se te matam aqui, vai vir um exército, vai vir, né? Vai chamar muita atenção Pra região. para a região. Pero el único medio de transporte que hay es en lancha. O único meio de transporte, mas o único meio de transporte que é uma lancha. É lancha. Y para ir a cualquier diligencia al municipio o al pueblo más cercano, E para ir a qualquer condado ou município mais perto, tenía uno que pasar por esa comunidad donde estaban los paramilitares. tínhamos que passar por essa comunidade onde estavam os paramilitares. Entonces yo le dije a mi esposa, si esta gente me está buscando, yo tengo que ir a buscarlos a ellos antes de que me bajen de una lancha. Então eu disse à minha esposa, se eles estão me procurando, eu tenho que ir ao encontro deles antes.
Uau, que eles venham até a lancha. Y fue así como teníamos unas Biblias en la casa E assim como a gente tinha Bíblias na casa, y llené un maletín, un morral que tenía con 18 Biblias. enchi uma mala com 18 Bíblias Y me le subí a la lancha de los que estaban ahí para irme con ellos. subi a lancha que estava ali com o pessoal para ir com eles. Pero ellos no querían llevarme, me querían bajar de la lancha. Mas eles não queriam me levar, queriam que eu saísse da lancha, né? Justo. Porque ellos pensaban que si yo me iba ahí, ellos me iban a matar. Porque pensavam que se eu fosse iam me matar. Entonces yo les dije a ellos pues que era mejor yo irme en la lancha y que si me mataban fuera del lugar de donde estaba. Mas eu disse para eles que era melhor que eu fosse na lancha, porque se me matasse, me matariam lá fora daquele outro lugar. Y así con eso no iba ellos a tener ningún problema. E assim eles não iam ter problema algum. Uhum. Y así fue que me pude ir en la lancha hasta donde estaban los paramilitares. E aí foi assim que eu consegui ir na lancha até onde estavam os paramilitares. Cuando llegué allá donde estaban ellos, Quando eu cheguei lá onde eles estavam, me bajé y había un hombre con un radio grande. desci, tinha um homem com um rádio grande, Y yo le pregunté a él, le dije, hágame un favor, ¿quién es el comandante de ustedes? e eu perguntei a ele, me faz um favor, quem é o comandante de vocês? Y él dijo, el comandante no está en este momento, ¿quién lo necesita? Ele disse que o comandante não está no momento, mas quem é que quer falar com ele? Entonces le dije, soy el pastor que está en el lugar que ustedes están buscando. Eu falei, eu sou o pastor que estou lá no lugar, vocês estão procurando. Entonces él dijo, ya me voy a poner en contacto con él. Já vou entrar em contato com ele, respondeu o homem. Inmediatamente lo llamaron por el radio que tenían. E imediatamente o chamaram pelo rádio. Era un radio que se escuchaba todo porque tenía un altavoz grande. É um rádio que dava para ouvir tudo, toda a comunicação deles. Entonces el que estaba ahí lo llamó y le dijo, mire, llegó el pastor de allá de donde lo estamos buscando. Aí ele falou, olha, chegou aqui está o pastor, chegou aqui o pastor do lugar lá que a gente estava procurando. Y entonces el que estaba al otro lado preguntó, dijo, ¿de qué lancha lo bajaron? E aí o que estava do outro lado falou, de que lancha ele desceu? Yo le dije, el otro le dijo, no lo bajamos de ninguna lancha, él vino solo. E aí fala, não, ele não veio de lancha nenhuma, ele veio sozinho. Y el otro dijo, no, ese hombre, dijo una palabra grosera, dijo, ese hombre tiene muchas pelotas, no le hagamos nada. Ele disse umas palavras grosseiras, falou, esse homem tem coragem. Boa tradução. Entonces me dijo de una vez, no, tranquilo, no hay ningún problema con usted. Não, tranquilo, não tem problema nenhum com você, com o cara que o rapaz estava respondendo. Entonces yo les dije, pero yo sí vengo a traerle las Biblias. Yo le dije, pero yo sí vine a traerle las Biblias. E aí eu disse para ele, bom, eu vim trazer a Bíblia. Y a cada uno le entregué una Biblia y les prediqué el Evangelio ese día. E aí fui entregando a Bíblia para cada um deles e preguei o evangelho para eles. Pero de pronto algo que se me olvidó decirles al principio es que cuando yo me fui a venir de la comunidad, oramos con mi esposa. Algo que eu esqueci de falar antes, que antes de sair para lá, eu orei junto com a minha esposa Y nos despedimos. e nos despedimos, Lloramos mucho en el momento. choramos muito. Mi esposa es muy joven, en ese momento es muy joven. Minha esposa era bem jovem nesse momento. Y yo le dije, si usted se quiere volver a casar, si no vuelvo, se puede volver a casar. E eu disse, se você quiser, você volte a se casar. Que era uma despedida. Sí, fue una despedida. Foi uma despedida. No sabía si iba a volver o no. De novo. Não sabia se ia voltar. Pero lo importante de ese suceso es que esa gente escuchó el Señor. Mas o importante, o sucesso disso aí foi que esse pessoal escutou o Senhor. Uau. Uau. Forte, hein? E a gente daqui, como igreja, o que a gente realmente pode fazer por esses locais, né? Quais são as necessidades? Faltam mais recursos? Faltam mais pessoas? Qual realmente é a necessidade desses povos menos alcançados, perseguidos? ¿Y qué podemos hacer nosotros de aquí en relación a estos pueblos, a estas personas? ¿Son recursos? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que se puede hacer por la iglesia perseguida es orar. Acho que a primeira coisa que se pode fazer pela igreja perseguida é orar. Y dependiendo la persecución que tengan, Dependendo do tipo de perseguição,
también es necesario uno meterse la mano al bolsillo, Também é necessário que se coloque a mão no bolso. porque a veces son desplazados Às vezes são deslocados por su fe. pela sua fé, Si es, por ejemplo, forçados a sair do seu lugar. si es un profesor que aceptó a Jesús en su corazón, Se é um professor que aceitou Jesus no seu coração, su misma cultura lo saca de ser profesor porque ya se volvió cristiano. a sua cultura, sua própria cultura, tira ele dessa função de professor por ter se convertido. Entonces es una familia que deja de darle sustento o un padre que deja de darle sustento a su propia Então familia. é uma família, é um pai que deixa de levar o sustento para sua família. Entonces creo que por eso sí hay gran necesidad de poder aportar y ayudarles a esta gente. Então sim, então tem essa necessidade de um aporte para ajudar essa família. Uau! E, pastor, você estava contando pra gente sobre como o senhor chegou até a região onde você está e você estava contando que era uma história maravilhosa. Nós queremos saber sobre qual é essa história maravilhosa. Dijiste que es una historia maravillosa de cómo llegaste en la comunidad. Nosotros, cuéntanos. Bueno, nosotros nos casamos con mi esposa y la escuela misionera teníamos que ir a hacer la práctica. Eu casei com a minha esposa e na escola missionária a gente tinha que fazer a prática. Ya era la mía, ya mi esposa había hecho la de ella, A minha prática, a minha esposa já tinha feito a dela. pero no teníamos plata, Mas não tínhamos dinheiro, ni esperanza de tener algo. nem esperança de ter algo, recurso. Entonces, más o menos el día 27 nos llama el director de la escuela y nos dice que si nosotros no conseguimos la plata para irnos, la escuela va a entender que nosotros no tenemos un llamado. E mais ou menos num dia 27, o diretor da escola nos chamou e falou: se vocês não conseguem um recurso para ir, a escola entende que vocês não têm um chamado. Entonces, nos metimos en un ayuno con mi esposa de 3 días. Ayuno. E nós fomos fazer um jejum Uau. de 3 dias, eu e minha esposa. Y ya el último día, No último dia, la escuela es una finca, finca mm, uma fazenda, tá? Um sítio. A escola é um sítio. y nosotros estábamos bien en la parte de atrás Nós estávamos na parte de trás cuando escuchamos una camioneta que pitaba ya en toda la puerta. Pi, pi, pi. e escutamos uma caminhonete que buzinava, né? Na porta. Yo fui a abrir la puerta porque solo estábamos mi esposa y yo cuidando toda la finca, toda la escuela en ese momento. E eu e minha esposa fomos ver, né? Que a gente estava cuidando lá dessa parte. Y abrí, la persona entró hasta donde era como un parqueadero E a pessoa entrou, abrimos, a pessoa entrou y yo fui a saludarlo. e eu fui a saudá-lo. Entonces él me dijo, estoy buscando unos misioneros que están aquí. E a pessoa falou: estou buscando os missionários que estão aqui. Entonces yo le dije, sí, soy yo y mi esposa. E eu disse: sou eu e a minha esposa. No habíamos nadie más. Não tinha mais ninguém. Entonces él me dice, de parte de Puertas Abiertas, E ele disse: da parte da Portas Abertas, le vamos a entregar 700,000 pesos te vamos entregar 700 mil pesos y 150 Biblias e 150 Bíblias para que ustedes las repartan solo con grupos al margen de la ley. para que vocês distribuam só para grupos que estão à margem da lei. No lo pueden compartir con nadie más, solo con ellos, solo con grupos. Não al margen de podem la ley. distribuir isso para mais ninguém, só com esses grupos. Y fue así como nosotros pudimos ver la mano de Dios para llegar al lugar donde estamos hoy en día. E foi assim que nós vimos a mão de Deus para chegar no lugar onde nós estamos hoje em dia. Que Dios usó esta organización para que podamos llevar el Evangelio hasta esta región. Que Deus usou esta organização para que a gente pudesse levar o evangelho até essa região. Uau, e esse foi o primeiro contato com a Portas Abertas? Foi assim que ele conheceu a Portas Abertas? Este foi o primeiro contato com Puertas Abiertas. Así fue que conociste Puertas Abiertas. Bueno, no fue el primer contacto, digamos que indirectamente tuvimos otros. Digamos que indiretamente tivemos outros. Mi esposa estaba muy joven, Minha esposa era muito jovem, entre los 12, 14 años, entre 12 e 14 anos. y Puertas Abiertas hacía muchos talleres Portas Abertas fazia muitas oficinas para poder ayudarle a la fe de quienes eran perseguidos en para ese tiempo. fortalecer a fé dos que eram perseguidos.
Entonces, mi suegro iba con mi esposa. En ese tiempo, pues ella era una adolescente y él iba con ella a los eventos que hacía, A los talleres. a los talleres. E o meu sogro ia com a minha esposa, que era adolescente na época, a essas oficinas, a esses eventos. Y había un pueblo cerca, bueno, no tan cerca, como unas 3 horas de ahí de donde estaba la base donde se hacían los talleres, donde había el orden público era bastante pesado. E tinha um povoado mais ou menos perto, assim, e a ordem pública era meio pesada. Entonces, Puertas Abiertas le daba Biblias a mi suegro para que él fuera y las llevara hasta ese lugar. E a Portas Abertas levava Bíblias ao meu sogro para que ele levasse as Bíblias para esse lugar. Y mi suegro se iba con mi esposa, con su hija. E meu sogro ia com a minha esposa, que era sua filha. Pero llegó el momento de que los grupos armados se dieron cuenta que él estaba llevando Biblias. Mas aí chegou o momento que os grupos armados entenderam, perceberam que ele estava levando Bíblia. Y le prohibieron a él ir. E proibiram que ele fosse. Entonces, mi esposa era la que llevaba las Biblias. Então era minha esposa que ia levar as Ella Bíblias. la subía en un carro, se iba y llegaba allá. Subia num carro, ia e chegava lá. Y cuando llegaba allá, se la entregaba a los pastores que eran de esa región. E chegando lá, entregava as Bíblias para os pastores da região. Y así fuimos nosotros conociendo un poco de lo que era o de lo que es Puertas Abiertas. Assim a gente foi conhecendo um pouco do que se tratava, do que é a Portas Abertas. Y luego, en el lugar de donde estamos hoy en día, E no lugar onde nós estamos hoje, muchos niños están siendo postulados para ingresar a las filas de los grupos al margen de la ley. e hoje nesse lugar muitas crianças estão sendo Reclutados. recrutados para se colocar na guerrilha, para ser colocados na guerrilha. Entonces, muchos de esos niños son hijos de cristianos. E muitos dessas crianças são filhos de cristãos. Entonces, nosotros mandábamos eso, hablábamos con Puertas Abiertas en el hogar, o en el hogar, y mandábamos los niños allá. Transferindo, né, os filhos dos cristãos para um lugar, para que não sejam recrutados pelas guerrilhas. Então é aí que transfere as crianças para esse lugar onde elas moram lá. E aí elas moram para que não tenham a oportunidade de serem recrutadas. Então os pais abrem mão de conviver com os filhos. Entonces que los papás, las mamás abren mano de vivir con sus hijos para que ellos vivan en el hogar, para que no sean postulados en las filas de... Sí, es que digamos que el hecho de ser cristiano, O fato de serem cristãos, ante los grupos al margen de la ley, tienen muy buena imagen. para os grupos à margem da lei, eles têm uma boa imagem, uma boa reputação. Porque si ellos se llegan a llevar a un niño cristiano, es muy obediente. Porque se eles levam uma criança cristã, o cristão é muito obediente. Entonces es un niño que va a ser fiel, un niño que no le va a dar problemas a ellos. É uma criança que vai ser fiel, não vai dar problema. Y nosotros enviábamos los niños hasta ese lugar. Então a gente, ao invés de deixar isso acontecer, a gente envia as crianças para esse lugar. Y así íbamos teniendo un poco más de contacto con Puertas Abiertas. E assim vamos tendo um pouco mais de contato com a Portas Abertas. Paulo, se você puder, por favor, explicar para o pessoal de casa. Então, essa casa para onde as crianças vão é da Portas Abertas e a Portas Abertas tem como se fosse um abrigo para essas crianças, é isso, né? Exatamente, é um abrigo. A minha esposa teve nesse abrigo, visitando crianças. Tem escola, né? Escola primária, secundária, nesse lugar. En ese lugar hay primaria y bachillerato, y secundaria. Tem o estudo do primário e secundário. Aí as crianças moram lá, dormem lá, se alimentam lá. Tem estudo bíblico lá, crescem, né, a vida cristã ali. E isso é para que poupem elas e as suas famílias de serem recrutadas e as famílias de serem mortas pelas guerrilhas. A gente pode falar quantas crianças vivem hoje lá? Cerca de 65 crianças. E sempre elas vão saindo e vão chegando novas, é isso? Sim, sim.
vai se formando, né? Vai Aham. chegando à idade, vai terminando o colegial e vão vindo outras. Você já estaria numa idade segura, vamos dizer assim, né? Que já... Já está numa idade que a proposta foi cumprida, né? Ela já vai ser maior de idade, ela já vai entender o que é ser uma cristã perseguida, ela tem uma formação, pelo menos colegial. Então, essa foi a proposta inicial. Toda a realidade dela é de um cristão perseguido, né? Isso. Desde a infância até a sua Isso, formação. Isso. E a gente sabe também que ele veio de uma região indígena. Então, ele falou que dos grupos terroristas, de alguma forma, eles até são bem aceitos por um motivo ruim, né? Para eles usarem em prol de algo ruim. Mas como que é num povo que geralmente não é tão bem aceito o cristianismo, né? Como que foi para ele se converter e se desligar de alguma forma da sua cultura em algum aspecto? Da cultura dele próprio. É. Que viniste de una región indígena, él me dijo eso, y cómo fue convertirse al evangelio y estar distinto de tu cultura. ¿Cómo se pasó esta Bueno, cuestión? no es que yo haya sido indígena, es que vine de un contexto cultural Não que eu fosse indígena, mas que eu vim de um contexto cultural muy similar, tal vez, muito semelhante, talvez. de donde el orden público era bastante pesado. Tá. Entonces, lógicamente, yo aprendo a cómo llevar el evangelio a una cultura diferente a la mía. Então daí eu aprendi, né, como levar o evangelho a uma cultura semelhante à minha, em lugares onde a ordem pública não é muito, é pesada. Que no era llevar mi cultura a este lugar, Não era levar a minha cultura para esse lugar. sino adoptar la cultura de ellos E ao invés disso, adotar a cultura deles para poder enseñarles la palabra de Dios. para poder ensinar a palavra de Deus. Ya que la Biblia nos enseña o nos muestra que se puede negociar con la cultura. A Bíblia nos mostra que se pode negociar com a cultura. Por ejemplo, Jesús vino Por y se vistió como los de la cultura. Jesus, quando veio, ele se vestiu igual à cultura. Zapatos, durmió en el monte, como Sapato, dormir no monte, como lo hacía la gente de su cultura. como faziam as pessoas naquela cultura. Lo que Jesús nunca permitió fue negociar con los principios bíblicos. O que Jesus nunca permitiu foi negociar os princípios bíblicos. Entonces, lo que hacemos es similar. O que nós fazemos é similar, semelhante. Nosotros podemos dormir en el suelo, estar con los indígenas, comer con ellos, Podemos dormir no solo, no chão, comer com os indígenas, estar com eles. y eso no nos va a afectar a nosotros ni a ellos tampoco. E não, isso não nos afeta nem a eles. Lo que sí estamos interesados es en que ellos aprendan la palabra de Dios. O que nós estamos interessados é que eles aprendam a palavra de Deus. Então, Portas Abertas bateu na sua porta, né? Te procurando os missionários, te entregando o que você estava jejuando por isso. E aí, a partir daí, tipo assim, o que ele fez? Para onde ele foi? Tipo, as portas se abriram e agora? Bueno, puertas abiertas, le tocó a tu puerta y bueno, y empezaste un ministerio. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo es? Desde entonces hasta ahora, ¿cómo es? Bueno, nosotros, después de haber salido y que Puertas Abiertas nos dio para entrar, Depois da gente ter saído e essa porta que foi dada para a gente entrar, hoy en día, ya hace 3 años, 3 3 años, e hoje já faz 3 anos, Puertas Abiertas me hace la invitación para que yo haga parte Portas Abertas me convidou para eu fazer parte del voluntariado do voluntariado como facilitador dentro de una zona. como facilitador dentro de uma zona. Y es así como ya hoy en día estamos vinculados ya Puertas Abiertas E isso é como hoje em dia eu estou vinculado a Portas Abertas. y las misiones que tenemos en estos lugares. E as missões que a gente tem nesses lugares. Legal. Então, ele não veio de um contexto indígena, o pastor não veio de um contexto Não. indígena, mas hoje ele está numa região indígena, No viniste de um contexto indígena, pero está hoje em um contexto indígena. na Viu, Colômbia e com indígena. Sim, vive lá.
juntou, né? Duas coisas bem fáceis. Juntou a Colômbia e juntou os povos indígenas. E a gente queria saber, assim, como funciona, por exemplo, quando um indígena se converte dentro do contexto colombiano. ¿Qué se pasa cuando un indígena se convierte en este contexto de Colombia, de su tribu? Humanamente es un problema. Humanamente é um problema. Espiritualmente una bendición. Espiritualmente, uma bênção. ¿Por qué humanamente es un problema? Por que humanamente é um problema? Porque él es perseguido desde el primer momento que acepta a Jesús en su corazón. Porque ele é perseguido desde o primeiro momento que aceita Jesus no seu coração. A él se le revuelca toda su vida, Muda toda a sua vida, su familia, sua família, se vienen en contra de él. Se vienen en contra de él. se colocam contra ele. Pero es una bendición Mas é uma bênção, porque él empieza a dejar muchas cosas que son malas de su cultura. que ele começa a deixar muitas coisas más de sua cultura. Como por decir la brujería. Como, por exemplo, a bruxaria. El indígena le gusta tomar mucho, E o indígena também gosta de beber muito. pegarle mucho a su mujer. Pegar muitas mulheres. Y cuando él se convierte, su vida cambia totalmente. E quando ele se converte, a vida muda totalmente. La bendición que cuando un hombre tiene su familia y se convierte, A bendição é quando o homem tem uma família e se converte, toda su familia va a hacer lo que él hizo. e a família toda vem atrás nesse movimento, vai fazer o que ele fez. Es decir, hijos, esposa. Filhos, esposa. Ya en cuanto a lo que son hermanos o tíos, ellos iban a ser el problema para él. Agora, falando dos outros parentes, irmãos, tios, vão ser um problema para eles. Muito bem. A gente já está quase encerrando, né? Na rádio. Então você corre para o YouTube, @na Contramão RTM, digita lá que você vai ainda ver mais um pouquinho da nossa conversa. Então, manda sua dúvida, sua pergunta, vai ter as coisas na descrição também, o link do Portas Abertas para você também poder apoiar e mais pessoas ainda serem alcançadas, né? Então corre lá. Você na rádio, muito obrigado por estar com a gente até agora. Corre pro YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Corre, eu falei pra você ficar até o final. Vai pro YouTube. Queria saber duas coisas, mas primeiro, ele falou, a gente comentou da senhora, mas e o tio dele, que era bruxo, e depois ele entendeu o peso do tio dele ser um bruxo e falar, vai aceitar Jesus que é bom. Como que foi essa relação? Hablamos de la señora, pero nos gustaría volver a tu tío, que era brujo, y tú entendiste el peso de tu tío en tu conversión. Habla un poquito de tu tío. Que mais que pode falar do tio? Como ele está, se ele reencontrou. Como estás? ¿Has reencontrado a tu tío desde entonces? ¿No ha encontrado? Bueno, cuando mi papá muere, Quando meu pai morre, para mí la única figura paterna sigue siendo mi tío. para mim a figura paterna segue sendo esse meu tio. Aunque no tenemos muy buena relación con él, Mesmo que a gente não tenha uma relação muito boa com ele. porque él vive en otra ciudad, en otro pueblo. Porque vive numa outra cidade, num outro povo. Y Povoado. mi vida desde los 15 años fue droga. E minha vida dos 15 anos foi droga, né? Pero cuando tenía la oportunidad de ir donde él, siempre arrimaba allá a la casa de él. Sempre que eu tinha a oportunidade de ir à casa dele, eu ia. Pero pues nunca sabía si era brujo o no era brujo, no sabía nada de Mas eso. eu não sabia disso, que ele era bruxo. Eu não sabia, não tinha essa noção. Luego, después de que ya él me dice a mí que sí, que es la mejor decisión que yo puedo tomar, Mas aí que ele disse que a melhor decisão que eu podia tomar era essa, né? De ser evangélico. a los 2 años él murió. 2 anos depois ele morreu. Tenía una hernia Tive uma en los hérnia testículos y se le reventó. que se arrebentou e ele morreu. Uau. E agora, nesse contexto, ele falou de... Porque é até difícil, vamos dizer assim, a renovação de missionários, porque se você pega, vamos dizer, os possíveis e tem que separá-los para que eles possam ser cuidados e avançar, como que ele lidar com isso de ter novos missionários? Né? É importante que chegue pessoas de outra cultura e se adapte, ou ele consegue formar pessoas da própria região para ser os próximos missionários? ¿Cómo postula los próximos misioneros? ¿Son gente de la región que tú preparas para los futuros misioneros o gente que viene de otros lugares, que tiene que se adaptar a la cultura? ¿Cómo funciona? Bueno, cuando hablamos de misiones,
hay dos clases de misiones, podríamos decirlo así. Quando a gente fala de missão, tem duas classes de missão. Vamos Está dizer el assim. misionero intercultural Inter. Tem um missionário intercultural, o está el misionero de ciudad. ou está no missão nas cidades. El misionero de ciudad es Da sua cidade. el que va a su propia cultura, Aquele que vai à sua própria cultura, habla su propio idioma. fala seu próprio idioma. Pero el que es un misionero intercultural Esse é o missionário intercultural. tiene que aprender a hablar el idioma de la cultura donde va a ir, porque no va a ir a su propia cultura. E esse tem que aprender a falar o idioma da cultura para a qual ele está indo. En este momento nosotros estamos en la formación de pastores Nesse momento, nós estamos na formação de pastores para que se propague el evangelio en su propio idioma, para que se propague o evangelho no seu próprio idioma. aunque también trabajamos en la traducción del Antiguo Testamento al idioma del cual estamos. E, ao mesmo tempo, trabalhamos na tradução do Antigo Testamento para a língua da onde a gente está. Legal. Eu gostaria de saber, se ele puder falar, a respeito do que vem acontecendo ali na região de Catatumbo. Como que ele, como um pastor, um missionário ali naquela região, né, não necessariamente ali, mas próximo, enfim, como ele enxerga isso e como que ele tem ajudado, sabe? Como a Portas Abertas tem ajudado nesse conflito? O que está passando na região de Catatumbo? Como você, como pastor e a Puertas Abiertas, pode ajudar em algo naquela região e o evangelho por aí? Bueno, el Catatumbo en este momento está viviendo una disputa de territorio Em Catatumbo está vivendo uma disputa de território no momento, por dos grupos armados. por dois grupos armados, El uno quiere predominar que sempre quer predominar. y en medio de eso está la población civil, E no meio disso tudo está a população civil. que es exactamente la gran problemática que tenemos ahora. E essa é a grande problemática que a gente tem agora. Entonces, la iglesia está en ese medio. A igreja está no meio. No podemos decir en este momento cuántas personas han sido amenazadas por causa de la fe. Não conseguimos dizer quantas pessoas já foram ameaçadas, são ameaçadas por causa da fé. Pero sí les han amenazado. Mas sim que estão sendo ameaçados. ¿Cómo podemos nosotros, desde Puertas Abiertas, ayudar? Como podemos nós e Portas Abertas ajudar? Es haciendo visible la necesidad que ellos tienen. Ajudando na necessidade que eles têm. Fortaleciendo la fe de estos líderes cristianos. Fortalecendo especialmente a fé dos líderes cristãos. Aunque de hecho en Colombia se está trabajando bastante en esa área de fortalecer la fe cristiana a través de Puertas Abiertas. E, na verdade, é isso que está se fazendo. Está fortalecendo a fé cristã, né? Isso é um papel da Portas Abertas. Muito bom. Ele disse lá atrás que quando ele foi fazer a escola missionária, foi Deus que colocou e só Deus podia tirar ele de lá. E hoje, na região que ele atua, ele entende que é realmente algo que ele vai fazer o resto da vida, ou ele sente que pode ser que ele vá para outro lugar, que Deus tenha outro chamado para ele? Como que tá? Quando estuviste na escola missionera, dijiste a Dios, no me voy, tú me sacas si fuera. Y lo que pasa hoy en la región donde estás, no te vas, si quieres no te sacas Dios. ¿Cómo? Bueno, resulta que cuando nosotros llegamos al lugar de donde estamos, Acontece que quando a gente chegou no lugar onde estamos, Dios nos muestra una entrada, Deus nos mostrou uma entrada, pero hasta el momento no nos ha mostrado la salida. mas ainda não mostrou até hoje, até o momento, a saída. Hemos tenido ofertas económicas Já tivemos ofertas econômicas para salir, porque el ser misionero no quiere decir que tengo todos los recursos. para sair dali, porque ser missionário não quer dizer que eu tenho todos os recursos. Muchas personas de organizaciones cristianas como nuestros directivos, ellos saben eso. Muitas pessoas de organizações cristãs sabem disso, Que nuestro presupuesto es poco como misioneros. que o nosso budget, o nosso orçamento é pequeno. Entonces nos han hecho propuestas muy buenas de un sueldo
grande para que salgamos y pastoreemos una iglesia, por ejemplo. Então já fizeram propostas muito boas com soldo, né? Com salário bom para que a gente pastoreasse outras igrejas. Pero siempre les decimos lo mismo, Dios no nos ha mostrado Da salida. la salida. Nós dizemos sempre a mesma coisa, mas Deus não nos mostrou a saída. Tenemos un trabajo bastante grande de traducción, de evangelismo, de formación. Temos um trabalho muito grande de tradução, de evangelismo, de formação. Y todavía no hemos encontrado una pareja, una familia de misioneros que quieran decir, vamos a estar allá aprendiendo la lengua para poder ayudarles a E ainda ustedes. não encontramos um par, uma família, um casal de missionários que estejam dispostos a vamos continuar isso, vamos fazer as traduções, vamos... No creemos que somos indispensables, Não creemos, não acreditamos que somos indispensáveis, pero no hay quien más vaya. mas não tem quem vá. No podemos dejar un trabajo inconcluso. Não podemos deixar o trabalho incompleto, inconcluído. Uau, né? Dá até. Enquanto você se recompõe, eu queria saber, a gente fala bastante para a juventude aqui, a gente até estava falando nos outros programas, que tem muita crise de identidade, de vocação, sobre o que fazer. Como que ele se mantém firme esse tempo todo? Porque você está num ambiente que muitas vezes você está fazendo o trabalho e talvez você veja que a região não avança como uma região, mas você está alcançando vidas. Como que ele se mantém firme todos esses anos? Con los jóvenes, aquí se habla mucho de crisis de identidad, de De se manter firme. cómo se puede mantenerse firme a los propósitos, especialmente con las dificultades que surgen. Yo creo que una de las cosas más interesantes en la vida es entender la Biblia. Creio que uma das coisas mais interessantes da vida é entender a Bíblia. Cuando entendemos que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis Quando entendemos que de Gênesis a Apocalipse habla Dios, fala Deus, invita, convida, dice que Él paga, disse, que e disse que ele paga. Cuando entendemos eso, podemos decir, Dios es el que está conmigo. Quando entendemos isso, a gente entende Deus está comigo. Ele paga, ele retribui. Entonces, muchas crisis de hoy en día en los jóvenes y aún en los adultos Então, muitas das crises entre os jovens e também entre os adultos, es porque no entienden la palabra de Dios. porque não entende a palavra de Deus. Mateo, por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20, Mateus, por exemplo, 28, 19 a 20, dice, por tanto, id y haced discípulos diz, portanto, ide fazer discípulos a todas las naciones, em todas as nações, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Y concluye, dice, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. E conclui dizendo, eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Entonces, lo que no entendemos nosotros para que sentir la presencia del Señor O que a gente não entende é que para sentir a presença do Senhor, es ver que esa palabra es para mí. é entender que essa palavra é para Que si yo hago, nós. que si yo hago lo que el Señor dice, Porque se eu faço o que o Senhor diz, va a estar conmigo. Ele vai estar comigo. Uau. Gente do céu, se você não tá emocionado na sua casa, pelo amor, volta e assiste de novo. Mas o que eu queria entender é que quando então um indígena ele se converte, e aí ele falou que vem todo esse processo de perseguição, mas essa pessoa indígena, ela continua convivendo ali na mesma região, ou elas são levadas para um outro lugar? Tipo, como é o pós? ¿Qué pasa con una persona que se convierte? O sea, nosotros entendemos que cuando un indígena se convierte al cristianismo, acepta a Jesús en su corazón, algunos de su familia vienen contra él, pero este nuevo convertido se queda viviendo allí, se cambia de... ¿Qué pasa? El trabajo con puertas abiertas es ayudarle a crecer en la fe. O trabalho com a Portas Abertas consiste em ajudar ele a crescer na fé Y ayudarle a entender que vamos a tener luchas. e ajudá-lo a entender que vamos ter lutas. Entonces le hacemos un acompañamiento, Então fazemos um acompanhamento, pero él tiene que tomar su decisión. mas ele tem que tomar a decisão dele.
Y esa lucha le va a durar a él aproximadamente 3 años, E essa luta vai durar aproximadamente 3 anos, donde las organizaciones indígenas onde as organizações indígenas van a atacarlo vão junto a su atacar familia. ele constantemente. Y él tiene que resistir. E ele tem que resistir. Algunos se devuelven, Pero- Alguns, son muy poquitos. alguns não resistem a isso. Mas são poucos. Y los que resisten a los 3 años ya dejan de molestarle la vida. E aqueles que conseguem permanecer por esses 3 anos, aí para a molestação, né? Param de molestá-los. E nesse tempo todo que ele tá lá, em algum momento ele pensou em voltar, já que a gente fala de crise, que ele falou, acho que aqui não é o meu lugar, não vai dar certo. E em todo esse tempo que estás por allá, pensaste em volver? Algo não vai passar bien? ¿En salirme de mi cultura? Sí, sí. ¿De donde estoy? Sí. No, hasta el momento no. Hemos tenido 3 sucesos, digamos, bien confrontativos ministerialmente. Já tivemos 3 confrontos ministeriais Y grandes. uno de ellos es que los cristianos que habíamos preparado, Deles foi que os cristãos que a gente tinha preparado, ellos conocieron de otras denominaciones cristianas eles conheceram outras denominações y se rebelaron Cristãos. contra nosotros. e se rebelaram contra nós. Entonces le dijimos al Señor la primera vez, E dissemos ao Senhor a primeira vez: Señor, ya es tiempo de que salgamos de acá. Senhor, já é tempo que saiamos daqui. Y cuando le dijimos eso, nos trajo más responsabilidad. E quando dissemos isso, nos trouxe mais Ou responsabilidade. seja, não é. En la segunda ocasión no teníamos con qué movilizarnos por la región. A segunda coisa foi que a gente não tinha como se mover na região. Né? Y por esa región solamente se movilizan en lanchas. Porque se anda só de lancha nessa região. Y le dijimos al Señor, no tenemos con qué viajar, así que yo creo que ya es tiempo de salir, Señor, muéstrenos. E dissemos: Senhor, não temos como nos mover aqui, né? Então acho que já é tempo da gente sair daqui. Nos mostra isso. Y ese mismo día que oramos al Señor a las 11 de la noche, Nesse mesmo dia que oramos ao Senhor às 11 da noite, entró una llamada desde Australia. vem uma chamada da Austrália. Y alguien que había visto nuestro boletín Alguém que tinha lido o nosso boletim dijo, pastor, le vamos a enviar lo que vale la lancha. disse: Pastor, vamos enviar o valor para pegar uma lancha, comprar uma lancha. Entendimos que no era todavía. Entendemos que não era para sair dali. Y la tercera E a terceira ya fue las organizaciones indígenas. foram as organizações indígenas. Nos demandaron ante el ente del Ministerio del Interior en Colombia Nos colocaram frente ao Ministério do Interior da Colômbia porque estábamos dañando una cultura, porque estávamos danificando a cultura. denunciaron. quitándole la identidad cultural. Tirando a identidade cultural deles. Entonces, todo esto vino también a nuestro corazón, Tudo isso veio também ao nosso coração, aunque sabíamos completamente que no le quitábamos nada de identidad cultural, ainda que sabíamos que não tirávamos nada da identidade cultural deles, porque nunca le hemos prohibido que se pongan ropa, que se quiten sus cosas, nada. nunca tínhamos falado para eles que não colocassem as suas roupas, que tirassem seus adereços, Solamente les enseñamos a que conozcan la palabra de Dios. só ensinávamos e propiciávamos a eles conhecer a palavra de Deus. Y cuando le dijimos al Señor, Señor, ya es tiempo de irnos, E quando dissemos ao Senhor: Senhor, já é tempo de irmos, entonces nos mandó una organización que se llama Samaritan Pures. nos mandou uma organização que se chama Samaritan Pures. Pures. Y esta organización nos entregó 7.800 regalos para compartirle a todos los niños de la región. E essa organização nos mandou 7.800 presentes para compartilhar com as crianças. Y en ese momento ya no le decimos, Señor, ya es tiempo de irnos. E aí nós não dissemos mais: Senhor, já é tempo da gente ir. Não dissemos mais. Pastor, eu gostaria muito de saber o que ele diria para ele mais novo. Para ele no primeiro dia da escola missionária. Por exemplo, o ele hoje, se ele pudesse dar um conselho para o ele do primeiro dia, o que ele diria? ¿Qué diría tú a ti mismo, tú ahorita, a ti mismo en el primer año de la escuela misionera? Si pudiera decir algo
una voz de futuro al pasado, ¿qué dirías tú a ti mismo? Bueno, para responder esa pregunta, primero voy a retroceder un poco a mi tiempo de escuela. Então eu vou retroceder um pouco ao tempo da escola para poder responder a pergunta. Cuando yo estaba en la escuela y no entendía nada, Quando eu estava na escola e não entendia nada, había una piedra muy grande, una roca grande en Sí. la escuela. tinha uma pedra, uma rocha muito grande na escola. Y yo a las 3 de la mañana me levantaba a orar en la piedra. E às 3 da manhã eu costumava orar na pedra, me levantava e orava na pedra lá. Cuando salíamos a descanso, yo me iba a orar a la piedra. Quando saímos para descansar, eu também ia para a pedra orar. Y mi pregunta al Señor era, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? E me perguntava, Senhor, por que me trouxeste aqui? Y lloraba, E chorava. lloraba, lloraba. Hasta que un día sentí la mano de Dios en mi espalda. Até que um dia eu senti a mão de Deus nas minhas costas. Y me dijo, tranquilo hijo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. E me disse, fica tranquilo, filho, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Y usted ha escogido la mejor parte. E você escolheu a melhor parte. A partir de ese momento, no volví a llorar por el tema del estudio. Então, desse momento à frente, eu nunca mais voltei a chorar por conta do estudo. Lloré porque me enamoré de mi esposa. Chorei porque fiquei apaixonado pela minha esposa. Pero un consejo que me diría a mí mismo es, Mas um conselho, então, que eu diria a mim mesmo, Wonfen, no desistas de lo que Dios ha puesto en ti. seria: Wonfen, não desista do que Deus colocou para você. A gente fala hoje bastante de vocação, chamado, das pessoas irem, né? Porque acho que a gente acabou banalizando um pouco a questão das missões e terceirizou muito, né? A gente deixou de ir, fala, beleza, se eu contribuir alguma coisa já está sendo feito. Que conselho ele tem para quem é jovem e tem dúvida se tem um chamado missionário? Porque a gente entende que tem oração, tem a resposta do Senhor, mas tem algum caminho? A gente pode se colocar à disposição, ver se realmente é isso, ir para outra cultura? Nosotros hablamos mucho de vocación y la pregunta es, ¿qué diría usted a los jóvenes de hoy? ¿Hay un camino? ¿Hay algo que hacer? ¿Qué dirías tú a los jóvenes de hoy día? Algo que yo le diría a los jóvenes de hoy en día es que no desistan de su carrera, O que eu diria aos jovens é: não desistam da sua carreira, pero que no da piensen sua corrida. pero que no piensen que esa carrera los va a llevar al cielo, Mas não pense que essa corrida vai levar ao céu. que esa carrera es un instrumento en las manos de Dios Essa carreira é um instrumento na mão de Deus para servirle a Él, para servir a Ele. y van a encontrar felicidad, E vão encontrar a felicidade. porque pueden desarrollar lo que estudiaron Porque vão poder desenvolver o que estudaram con felicidad. com felicidade. Pero cuando no se le sirve a Dios con una carrera, Mas quando não se serve a Deus com a carreira, van a haber muchos desórdenes en su vida. mas vai ter muita desordem no processo. Não, a gente tá com a lista daqui, a lista de 2025, a lista mundial da perseguição, ó. Vocês estão vendo aqui? A câmera é essa, né? E a Colômbia tá aqui, gente. Aqui, ó, no 46, a Colômbia está aqui. Pra vocês entenderem o nível de onde o pastor está, que é na Colômbia e com povos indígenas que já não vêm de uma cultura cristã. Mas eu queria perguntar para ele se ele não fosse para lá, se não fosse a Colômbia, se em algum lugar no coração dele ele tinha algum outro povo para onde ele gostaria de ir. Se não for a Colômbia e a região que estás, ¿hay algún otro pueblo que estaba en tu corazón? ¿No? Todavía, digamos que en este momento, no. Antes de ir a donde estamos, sí había otro lugar. Hoje, não. Mas antes de ir, sim, tinha um outro lugar. Ele contaria pra gente esse segredo aí? ¿Podrías contarnos? Esse segredo? Cuéntanos. Bueno, es un lugar en Colombia mismo. Mas é um lugar na Colômbia mesmo. Entendi. Tá bom, eu achei que era outro povo, assim. Mi deseo era ir al Amazonas, Meu desejo era no Amazonas. ir a una etnia indígena donde no había sido predicado el Evangelio. E é uma etnia indígena onde não tinha sido pregado o evangelho. Entonces, ese era mi gran deseo.
Esse era o meu grande desejo, mientras estaba estudiando. enquanto eu estava estudando. Pero por la voluntad de Dios estoy en otro lugar. Mas pela vontade de Deus estou em outro lugar. Ele foi sábio desde sempre e concordou com a esposa. Sim, foi sábio e concordaste com tua esposa. Mi esposa también tenía un deseo de ir a otra etnia indígena también en el Amazonas. A esposa também tinha um desejo de ir a outra etnia indígena no Amazonas. Es una etnia indígena que en ese tiempo eran caníbales, son los carabayos. Eram os carnaválios que são canibais. Uau! Pero Dios no permitió que mi esposa fuera alimento de ellos. Mas Deus não permitiu que minha esposa fosse alimento deles. E nesse tempo todo nessa região, ele chegou a constituir família, como que foi? E como que ele aconselha os casais que vão aceitar a Cristo? Porque, por mais que a gente tenha falado que é um abrigo, é um local seguro, é uma decisão muito forte quando envolve o filho, né? Porque extrapola a decisão dos pais, né? Sí, en este tiempo construiste una familia y ¿qué consejo tienes a las parejas que piensan en construir su familia? Bueno, yo no sé si uno después de servirle tanto al Señor se vuelve muy bíblico, Não sei se é muito bíblico, pero una de las cosas que vemos es que Dios constituye una familia mas uma das coisas que nós vemos é que Deus constitui família, para que esa familia le sirva. para que essa família o sirva. Entonces, ese es el consejo más grande. Esse é o maior conselho. Hoy en día nosotros estamos muy acostumbrados Hoje nós estamos muito acostumados a crear de las bendiciones, a receber as bênçãos, querer as bênçãos transformarlas en maldiciones. e transformá-las em maldições. Por ejemplo, Por exemplo, cuando yo tengo una familia quando eu tenho uma família y siento un llamado de Dios e sinto um chamado de Deus, y le digo a Dios, es que no puedo ir porque mis hijos no me dejan. digo para Deus, não posso ir por causa dos meus filhos, Entonces estoy diciéndole a Dios, ¿para qué me diste la familia? então estou dizendo a Deus, por que me deste a família? Oh. Cuando tengo un trabajo Quando eu tenho um trabalho y no puedo servir a Dios por mi trabajo. e não posso servir a Deus pelo meu trabalho, por causa do meu trabalho, Entonces le digo, no, es que no puedo ir porque mi trabajo no me deja. então aí eu digo, não posso ir porque meu trabalho não deixa. Entonces estoy diciéndole, Dios, es su culpa que yo no vaya. Eu estou dizendo a Deus, é culpa tua. Eso mismo lo hizo Adán y Eva en el paraíso. Isso mesmo fez Eva no paraíso. Adán le dijo al Señor, fue su culpa por haberme dado la mujer. Adão falou pro Senhor, foi a tua culpa, foi culpa tua, tu que me deu a mulher. Y hoy en día tenemos ese pensamiento. E hoje em dia a gente tem esse pensamento. Convertimos las bendiciones de Dios, que es una familia completa, Convertemos a bênção de Deus, que é a família completa, y la convertimos en una maldición porque e transformamos isso numa maldição. lo hacemos desobediencia. Desobedecemos. Uau! E o pastor comentou isso, que ele está atualmente, então, construindo aí um seminário bíblico, né? Junto com a esposa e mais alguns líderes cristãos para treinar mais líderes indígenas. Está traduzindo a língua para a linguagem dele. E como tem sido esse processo, sabe? Se ele puder contar alguma grande experiência que ele viveu, ou testemunhos que ele tem vivido durante esse processo dessa construção desse seminário? Nós queremos saber mais sobre testemunhos e tu experiência no processo de traduzir a Bíblia para a língua do povo que está allá e o seminário, tu experiência e os testemunhos das pessoas que estão entrenadas, são entrenadas por ustedes. Bueno, en cuanto al seminario bíblico, no ha sido fácil la construcción, Quanto ao seminário bíblico, não tem sido fácil a construção. porque como les contaba ahora, no somos misioneros de grandes presupuestos. Não somos, como eu estava contando para vocês, não somos missionários com um grande budget, com um orçamento grande. Pero sí hemos tenido el favor de Dios. Mas sim, claro, temos recebido o favor de Deus. Y más o menos hace unos 12 años hace que iniciamos con la construcción. 12. 12. Mais ou menos uns 12 anos que nós já começamos a construção há uns 12 anos. Uau! Y últimamente, los últimos años, 2 años, 3 años,
hacia acá, Ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, es que Dios ha puesto personas para bendecir. Deus tem colocado pessoas para nos abençoar. Entre ellos, puertas abiertas para Entre cierta es- parte de la construcción del Entre seminario. esses, há portas abertas para certa parte dessas construções. Y hemos encontrado al paso gente que no quiere, Também temos encontrado pessoas que não querem, mismos cristianos, mesmo cristãos. pero hemos seguido adelante. Temos seguido adiante. En cuanto a lo que es la traducción de la Biblia, Em relação à tradução da Bíblia, algo que hacemos nosotros es que tomamos al indígena que sabe leer y escribir. o que fazemos é que a gente pega o indígena que sabe ler e escrever, No tenemos necesidad de tener un lingüista dentro de la não comunidad, temos uma necessidade de ter um linguista na comunidade. sino que al ellos saber leer y escribir, Aqueles que sabem ler e escrever, les entregamos las porciones de la Biblia que estamos traduciendo. entregamos a eles as porções da Bíblia que estamos traduzindo, En ese momento tenemos 16 traductores e aí temos nesse momento 16 tradutores. que ellos mismos van traduciendo. Eles mesmos vão traduzindo, Nosotros seguimos siendo facilitadores a la lengua, seguimos sendo nós facilitadores da língua donde les ayudamos con las palabras que ellos no puedan entender en español, e ajudamos eles com as palavras que eles não conseguem entender em espanhol, o los contextos bíblicos que para ellos son desconocidos. ou os contextos bíblicos que são desconhecidos para eles. Ya en ese momento tenemos el libro de Josué, todo traducido. Nesse momento temos Josué todo traduzido, Tenemos Génesis, Éxodo Gênesis, Êxodo, y estamos en Levíticos, Números estamos em Levíticos e Números y Deuteronomios. e Deuteronômio. Que é onde o pessoal para de ler mesmo, Levítico, Número. Nossa, Levítico é difícil, né? Eu queria agradecer vocês pela participação. É um tema muito sensível. Acho que a gente até fala, a gente estava aqui na rádio até trabalhando, de novo citar, né, o Louco Amor, que fala que o cristão morno, ele até se compadece das coisas, ele fala, pô, legal, que tem gente fazendo, mas não tem uma mudança de postura. E a gente espera que ter esse contato com quem está no campo realmente possa ser esse último empurrão que falta para quem está ouvindo, para as igrejas envolvidas realmente se mexerem. Além do Instagram, tem algum local onde pode achar vocês o Portas Abertas, contribuir? Pode falar? www.portasabertas.org.br. Eu ia falar também, pedir para você, Paulo, explicar para o pessoal de casa como que eles podem ajudar doando, como eles podem ajudar divulgando nas suas igrejas. Tem o DIP, enfim. Então, que você... Claro que as pessoas não podem ir lá para a Colômbia, junto com o pastor Wolfen, mas se quiser. como eles podem abençoar essa região e abençoar a vida de outras pessoas, porque a Portas Abertas não está só na Colômbia, né? Bom, de uma maneira bem prática, orar, você pode inclusive começar agora, já, e www.portasabertas.org.br. Então, depois de você orar, você pega a pipoca, vai com muita calma no site, porque o site tem muita informação. Tem lá como se envolver. Então, você desce o como se envolver, né? Você pode pedir uma visita da equipe, né? Que vai às igrejas levar o testemunho dos nossos irmãos perseguidos. Você pode receber isso que vocês receberam aqui, só que na sua igreja, né? E através da equipe de Portas Abertas Brasil, e também, de repente, quando vem um irmão perseguido de fora, de repente vocês também conseguem receber, mas isso você vai fazer lá no site, como se envolver. Lá você vai ver que você pode mandar um cartão para vários lugares do mundo também, a partir da sua casa, tem todas as instruções. Tem um botãozinho do WhatsApp. A comunicação é muito boa, porque você, tô com dúvida, não sei o que fazer, vai no botãozinho do WhatsApp, alguém vai te atender, vai te explicar de acordo com a sua necessidade. E eu acho que são as coisas que mais você pode fazer. Então você ora, depois pega a pipoca, por calma, deleite-se no site. Porque tem bastante informação, Sim. tem para você entender melhor a lista mundial da perseguição, né? Se é isso que você quer entender, aí você consegue entrar em cada país, ver a realidade de cada um dele. Mas eu creio que o como se envolver é uma forma mais direta de você trazer paz para perto, tá? Você receber a revista na sua casa, isso é muito importante. Sim. Você vai ler as matérias, você vai ver aqui o calendário de oração, você vai ver campanhas na qual você pode fazer doação também. Dentro da revista, assim como no site, você tem as campanhas, ou seja, você pode se envolver
orando, conhecendo mais, se aprofundando, doando, espalhando a notícia, trazendo para dentro da sua igreja. É assim. Incrível, gente. Inclusive, eu dei aula de missões lá na igreja que eu fazia parte e eu usei um trecho de um vídeo de Portas Abertas. Era sobre uma adolescente lá na África, Moçambique, se eu não me engano, que até hoje ela não voltou para a família dela. Ela estava numa escola e aí um grupo veio, invadiu, levou umas... Na Nigéria, é isso? Levou algumas meninas e ela foi levada também. E até hoje a família ora pela volta dela. Eu usei esse material para os adolescentes e fiz eles orarem um mês por essa menina. Glória a Deus. E eu Glória falei, a Deus. porque eu falei, gente, eles falaram, a gente quer aprender de missões. Aí mostrei, claro que eu mostrei o contexto de Brasil, mas eu falei, mas deixa eu mostrar para vocês que existe um lugar, existe um povo que carece das nossas orações, que às vezes a gente vive a vida inteira e nem sabe. Exato. Então, se você é mãe, pai, professor, pastor, com certeza lá no site da Portas Abertas você vai achar muito material. Tem o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Na sua igreja tem, não tem? A gente faz. Inscreva-se. Tem lá o botãozinho para você se inscrever, escrever sua igreja no Isso aí. DIP, realizar o DIP. O fato de você espalhar isso... Ah, Lara, eu vou orar, eu não tenho como doar. Espalha, né? Divulga, Exato. compartilha, manda esse link para alguém. Porque assim você vai abençoar não só a região do Pastor Wolfen, mas outras regiões, outras pessoas, outras famílias, outros pastores, outros missionários. Porque, gente, tem gente precisando. Tem muita coisa para fazer ainda para a gente continuar cumprindo o ID. Agradecer a todos que vieram, Pastor Wolf, não sei se quer dar uma última palavra. Están agradeciendo. Muchas gracias por venir, por dar tu testimonio. Muchas gracias. Dice. Para mí es un privilegio estar aquí, Para mim é um privilégio estar aqui. saber que podemos aportar un poquitico Saber que podemos falar um pouco para sensibilizar la iglesia para sensibilizar a igreja ante una necesidad tan grande que tenemos hoy en día, diante de uma necessidade tão grande como que es hay. la persecución. que é da perseguição. E quando ele voltar, já vai estar com o seminário pronto e a Bíblia traduzida, né? Isso aí. Se Deus quiser. Quando tu volver, estará com o seminário todo pronto e toda a Bíblia traduzida. Este é o desejo de Qué bueno. Agradecer a Rê, a Willy por terem abençoado a gente aí com essa oportunidade de receber ele aqui. A minha voz tá embargada porque, gente, que privilégio, tá? Vocês não têm noção de que privilégio que é. E que bom que vocês estiveram com a gente até aqui agora. Obrigado, Paulo, por traduzir, por ser a nossa imagem. Pensar em 2 línguas aí. Ter que procurar uma palavra em português, espanhol. Muito obrigada mesmo também por ter traduzido com sensibilidade, que eu acho que é o mais importante. Obrigada, amigo, por ter dividido a mesa comigo. Pela Portas Abertas, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês e que outras pessoas possam ser ouvidas para que cada vez mais vocês sejam mais abençoados e mais divulgados, porque é um trabalho incrível, gente. Se você não conhece, a hora que acabar aqui, você vai lá, faz que nem o Paulo falou. Ora, pega a sua pipoca e deleite-se no site, que tem muita coisa para você conhecer. Agradecer toda a nossa equipe técnica que fez parte disso. E é isso. Obrigado, gente, por toda a atenção, pela audiência. Curta, compartilhe, mande sua pergunta e apoie, que é muito importante também. Esteja orando, indo e contribuindo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, gente.